Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Sei que pro torcedor do Real Madrid não tá nada certo, mas enfim, tenho que vir aqui falar sobre esse jogo, porque afinal de contas era um jogo importante pro Real Madrid, foi mais um tropeço do time do técnico Carlo Ancelotti, mais uma derrota na Champions, 3 em 5 jogos nessa nova Champions League, que agora conta com uma fase de liga, e vê o Real Madrid ocupando a 24ª colocação na tabela de classificação, a última vaga que dá direito a disputar os playoffs, depois que a fase de liga termina, depois dessas últimas 3 rodadas que virão pela frente. A situação do Real Madrid é complicadíssima, mas óbvio que está o debate centrado em Real Madrid, mas muito na atuação de Kylian Mbappé, que hoje estava nos focos desse jogo e não conseguiu entregar o que se esperava. Eu vou falar a frase que eu vou falar, mas só lá no final do vídeo, tá? Então, aguardem aí, porque eu vou falar essa frase que eu falei na metade do jogo aqui para os meus colegas de imprensa da Espanha. Eu vou repetir ela aqui, mas no final do vídeo. Se vocês estão por aqui e ainda não são inscritos, dá aquela moral pra baixinha, se inscreve aqui no canal, deixa o like e, claro, os comentários por aqui. A gente já esperava que seria um jogo dificilíssimo pro Real Madrid, afinal de contas o Liverpool é nesse momento o melhor time da Europa. Um time que com esse jogo são 19 jogos na temporada, apenas uma derrota. Líder da Champions 100% na competição, líder da Premier pode abrir 11 pontos de vantagem sobre o Manchester City na próxima rodada. Realmente esse Liverpool é incrível o que o Arne Slot está fazendo com o time. Eu assisti alguns jogos do Liverpool nessa temporada, mas vendo assim de perto, é incrível a intensidade do time do Liverpool. E a sensação que a gente tem é de que tem sempre 8 ou 9 jogadores atacando, 8 ou 9 jogadores defendendo, 8 ou 9 jogadores no meio de campo. E essa intensidade, ela é controlada pelo Liverpool, porque não se pode jogar assim 90 minutos, mas a sensação é que nos momentos do jogo mais cruciais, tem muito mais do que 11 jogadores em campo do Liverpool. É realmente muito impressionante ver esse time jogar. Eu não sei se eles vão conseguir se manter assim toda a temporada, mas o início de temporada é incrível. O Liverpool que não vencia o Real Madrid há 15 anos, sim, o Cristiano Ronaldo não tinha nem sido apresentado como jogador do Real Madrid lá em 2009, na última vez que o Liverpool tinha conseguido vencer o Real Madrid. Nos últimos 8 jogos antes desse, eram 7 vitórias do Real Madrid e um empate. O Liverpool exorciza um dos seus demônios na Europa, que era o Real Madrid, depois dessa vitória por 2-0. Um jogo que o 2-0 ficou curto, na verdade poderiam ter sido mais gols para o Liverpool, mas aí apareceu um cara que geralmente aparece para o Real Madrid, que é Thibaut Courtois, né? Fez defesas importantíssimas. Teve uma no segundo tempo, acho que foi. No segundo tempo o Courtois estava jogando lá, o primeiro estava aqui. Que até agora eu não sei como é que ele fez aquela defesa. Se não fosse o Courtois, provavelmente teria sido uma goleada pro Liverpool. Um Real Madrid que, assim, a gente bate na tecla e é verdade, sofre muito com as lesões, muito, muito, muito. Inclusive o Camavinga saiu de campo lesionado, mais um problema pro Ancelotti. Assim, parece que os problemas pro Ancelotti, ele passa jogo e ele só vai acumulando, assim. O Valverde começou jogando na lateral, aí o Camavinga lesionou, aí o Lucas Vázquez estava voltando de lesão, foi para lateral pro Valverde poder ir pro meio de campo. Era um Real Madrid remendado, essa que era a verdade. Mas isso não pode ser justificativa, porque na temporada passada também era um Real Madrid meio remendado e o time conseguia dar a volta em jogos, né? Não vai dar certo sempre, não vai dar certo sempre. O Real Madrid não vai ganhar todos os jogos sempre, como na temporada passada, 2 derrotas nos últimos 68 jogos, até essas 4 derrotas em 9 partidas, agora nesse último momento. O Madrid não vai ganhar todos os jogos. O ponto é como ele não ganha, né? Eu até acho que o primeiro tempo, assim, o Liverpool foi superior ao Real Madrid em toda a partida, mas eu acho que o primeiro tempo o Real Madrid conseguiu segurar. Até o 1-0. Até o pênalti que o Mbappé falha, que eu acho que ali é o ponto que poderia existir uma virada de chave para o Real Madrid. Se o Mbappé marca aquele gol, seria 1-1 no jogo. E o 1-1 teria dado uma sobrevida ao Real Madrid, porque esse time, querendo ou não, com a possibilidade de acreditar mesmo, menos num jogo que ele estava sendo dominado, que ele não estava conseguindo implementar o seu jogo, que ele estava jogando muito mais para defender do que para atacar, conseguindo um empate naquelas circunstâncias, pode ser que o resultado não tivesse sido o que foi. Mas a gente não vai saber nunca, porque o Mbappé falhou aquele pênalti e
a gente não vai saber nunca o que poderia ter sido. O que foi é que o Liverpool foi superior, que o Real Madrid no primeiro tempo não chutou no gol, na segunda parte chutou no gol apenas 3 vezes, que é uma média muito, muito inferior ao Real Madrid, ao que o Real Madrid está acostumado. Pouquíssimas finalizações, 9 no jogo inteiro. A média do Real Madrid é mais de 20 por partida. É realmente assim, o Real Madrid foi muito pobre ofensivamente. As decisões do Ancelotti é que também não tinha muito mais para onde correr, ele botou o que tinha em campo. Quem ficou no banco dos jogadores que costumam jogar, Fran Garcia que entrou, Dani Ceballos que entrou, quem é que mais estava? Vaierro que não entrou e Endrick que entrou. Então, e Lucas Vázquez que entrou, né? Então ele não tinha, ele botou depois nas substituições o que ele tinha. Então por aí também não dá, eu boto na conta do Ancelotti outras coisas, né, na preparação do time. No ano passado ele conseguiu encontrar soluções, esse ano não. Mas eu não sei, assim, eu acho que eu tô muito condicionada. Eu sempre digo que quando eu vou falar a respeito de coisas que eu já vi, eu tô muito condicionada. Esse Real Madrid, eu tenho a sensação que tá faltando aquela coisa. Eu vi em determinado momento do jogo o Modric tentar ser esse cara de vamos lá, o Ancelotti de aplaudir o vamos lá. O Bellingham pra mim foi o que mais se aproximou a tentar conseguir recuperar esse espírito. O Camavinga já não tava no campo, de vamos lá. O vamos lá, quando o Real Madrid conseguia, em situações super adversas, em diversos momentos nesses últimos anos, que tu pensava, não, o Real Madrid não vai conseguir. Começava uma autocrença interna dentro do campo, entre os jogadores, que eu não consegui ver aqui hoje. Evidente que o nível desse Real Madrid, ele tá anos-luz do que a gente espera. E tá anos-luz do que pode vir a ser com todo mundo saudável e o Ancelotti conseguindo treinar o time completo. Depois do jogo, a gente entrevistou o Lucas Vázquez e eu perguntei pra ele, cara, a gente vai ver uma melhor versão do Real Madrid, porque até agora a gente viu, os 2 últimos jogos foram 2 bons jogos, mas contra rivais que não são os rivais europeus. Na Europa, os times sobem o nível. O Lille ganhou do Real Madrid, sabe? Os times sobem o nível na Europa. E o Real Madrid não tá conseguindo competir dentro da Europa com os times que sobem o nível. Essa é a verdade. E o Lucas Vázquez, sim, eu acredito que sim, que até o final do ano a gente vai mostrar uma melhor versão. É que se não mostrar... pode, na próxima rodada, não conseguir vencer o adversário complicadíssimo, que é a Atalanta, que goleou ontem, e pode terminar o ano fora da zona de classificação para playoffs da Champions. Então a situação do Real Madrid ela é complicadíssima. Enfim, vamos ver o que vai ser esse Real Madrid. A verdade é que não surpreende para nada uma derrota para o Liverpool. Aqui o problema é que na classificação... E 3 derrotas em 5 jogos é muita coisa pro Real Madrid na Champions. É que é uma nova Champions, né? Com uma fase de liga. Na fase de grupos eu não lembro de ter acontecido. Na temporada passada o Real Madrid ganhou todos os jogos da fase de grupos. Que não tem nada a ver fase de liga com fase de grupos. O Real Madrid vai ter que se adaptar a viver nessa fase de liga, que é uma coisa diferente, né? Que é assim. Clubes estão levando de melhor forma, o Real Madrid não é um deles. E depois que é uma Champions decepcionante até aqui, essa é a verdade, porque a gente tá falando de um time que gosta e que vive para jogar essa competição. Então é uma Champions decepcionante do Real Madrid, que agora vai ter que vencer todos os jogos. Assim, para não se complicar real oficial, vai ter que vencer todos os jogos. Vai ter que ganhar do Atalanta, vai ter que ganhar do Salzburg e vai ter que ganhar do Brest. Essa é a realidade. E depois, o Real Madrid tem lesionados: Vinícius Júnior, Rodrigo, Carvajal, Militão, Tchouaméni e Alaba. Eu acho que, tirando o Alaba, que faz muito, muito tempo que não joga, todos os outros seriam titulares, né? São titulares desse Real Madrid. Todos os outros são titulares desse Real Madrid. Carvajal e Militão não vai ter toda a temporada. O Tchouaméni deve voltar e deve dar um gás no setor defensivo, porque ele deve jogar como zagueiro quando ele voltar, porque não tem ninguém pra botar ali. O Raul Asensio, que jogou hoje, até ele não fez um jogo ruim, mas era a estreia dele na Champions contra o Liverpool, voando o melhor time da Europa em Anfield. Essa também é botar muita pressão, né? Enfim, eu acho que quando o Tchouaméni voltar, ele vai direto pra zaga. O Lucas deve jogar na lateral e o Fred deve ir pro meio de campo, já que o Camavinga também lesionou agora. Então tem que conseguir recuperar essa galera, né? Recuperar o Tchouaméni. Recuperar o Alaba vai ser mais difícil, mas vai recuperar, dizem que pro ano que vem.
e recuperar Vinícius e Rodrigo. Eu acho que, e aí é uma opinião totalmente pessoal e, como eu costumo dizer, às vezes é muito condicionada. Mas eu já vi Vinícius e Rodrigo fazerem coisas na Champions que eu acho que eu me mal acostumei. O Rodrigo, em eliminatória contra ingleses, o City e o Chelsea sabem muito bem, jogador extremamente decisivo, né? E o Vinícius simplesmente é o melhor jogador do Real Madrid nas últimas 3 temporadas de Champions. O Vinícius é o melhor ponta esquerda do mundo. O Vinícius é o melhor jogador do mundo no ano de 2024, somando o início do ano e esse início. E a verdade é que o Real Madrid sentiu para caramba a falta desses 2 jogadores. Do Rodrigo muito e do Vini infinito. O Vini estando no jogo teria sido um jogo completamente diferente, porque o Slot mesmo falou na prévia do jogo, o Vini ia condicionar a forma como eu ia enfrentar o Real Madrid. Não ter o Vinícius e não ter o Rodrigo dificulta o Real Madrid ter jogadores que fazem a diferença em grandes jogos. E aí eu entro e abro este melão chamado Kylian Mbappé. Aí eu escutei um comentarista da rádio falando: vamos abrir o melão do Ancelotti e a melancia do Mbappé, porque aqui na Espanha eles falam abrir o melão, é abrir e começar o debate a respeito dele. Tem que abrir o melão, a melancia, a laranja, a bergamota, que só no sul fala bergamota, do Kylian Mbappé. Hoje era o jogo para o Mbappé mostrar que os 7 anos de espera que o Real Madrid esperou ele estavam bem esperados. E ele não conseguiu fazer isso. E aí, o Mbappé não é um bom jogador, e não sei. Ele é um grandíssimo jogador. Só que ele está com uma dificuldade absurda de conseguir se adaptar ao Real Madrid. Ao jogo, à pressão, ao fato dele ter que decidir sim ou sim, porque aqui é assim, tem que decidir sim ou sim, alguém tem que decidir. Repito de novo, Rodrigo e Vinícius já decidiram e o Mbappé até agora não conseguiu fazer isso. Isso quer dizer que ele não vai fazer? Provavelmente não, ele tem um contrato de 5 anos com o Real Madrid. Em algum momento se acredita que o clique vai acontecer. O problema é que o Real Madrid precisava que o clique acontecesse hoje, aqui em Anfield, porque precisava pontuar aqui. Grandes jogos são para grandes jogadores. Eu falei essa frase aqui em 2023, nas oitavas de final, quando o Vini, o Real Madrid sai perdendo 2-0, o Vinícius pega a bola, bota embaixo do braço e diz: nós vamos virar. Marca 2 gols, coloca o Real Madrid no jogo, Militão vai lá, faz um gol e o Benzema faz mais 2 e é a maior goleada da história do Liverpool aqui em Anfield na Champions. Grandes jogos são para grandes jogadores e hoje o Real Madrid não tinha esse cara para definir. Ah, Tati, mas tu tá colocando muito na conta do Mbappé e não tá colocando na conta do Bellingham. Porque o Bellingham, não, em teoria, não chega pra ser esse cara. O Bellingham chega pra ser um grandíssimo jogador, e a temporada passada dele é absurdo, mas ele não chega com o desejo do clube de que ele seja esse cara. Ele é esse cara também, ele mostrou na temporada passada o quanto ele pode ser. Mas esse cara é o Mbappé. Então, o início do Mbappé é muito decepcionante com o Real Madrid. E aí, culpa só o Mbappé? Não, culpa todo o contexto. Mas culpa também o Mbappé. Porque ele falha. Se ele tivesse marcado o pênalti hoje, se ele tivesse finalizado mais, se ele tivesse ido mais pra cima do marcador, o marcador do Mbappé era um menino de 21 anos que estava estreando como titular na Champions. O início, daí a galera começa a fazer comparação, né? Os primeiros 17 ou 18 jogos do Cristiano com o Real Madrid foram 16 e 7 gols. O Bellingham, temporada passada, também começou nessa toada. O Rodrigo e o Vinícius chegaram muito jovens. Já vou falar do Endrick. E óbvio que não se exigia isso deles no começo. Mas depois, quando eles foram amadurecendo, eles foram fazendo esses gols. Vai passar o Gareth Bale aqui atrás. Sempre acontece essas coisas nos meus vídeos. E o Ferdinand passou aqui, vocês não viram. Que loucura. Do nada, Bale. Nossa senhora, quase que eu lancei uma bola aqui pra ele dar uma bicicleta, ver se funciona. Sei lá, joga uma bola por cima, vai que funciona. Thank you. Like Fred. Ah, ok. Aí eu tô gravando num lugar que eu não posso, além disso. Voltando aqui ao vídeo. Coisas que acontecem, meus vídeos são umas tretas, né? Ninguém tinha me xingado ainda, fui xingada agora. Mas ok. Vou continuar depois de que o Bale passou e toda essa coisa. Voltando.
se faz as comparações todas dos caras com o Cristiano e tal. E é óbvio que do Mbappé se vai fazer, se fez e se fará. Falando, Rodrigo e Vinícius, eles chegaram muito jovens e com o tempo eles foram pegando. Mas o Mbappé vai fazer 26 anos agora em dezembro. Em teoria, ele já chega pronto para ser esse cara, para fazer isso. Então é óbvio que existe uma decepção em relação a isso. Mas também acho que tem que ter cuidado para não cravar que não vai funcionar. A gente não sabe. Ele tem 5 anos de contrato com o Real Madrid. Então muita calma nessa hora. Agora, que é decepcionante? É decepcionante. Endrick, que tá todo mundo enlouquecido. O Endrick era um dos 4 jogadores do elenco principal que estavam no banco de reservas. O resto era tudo menino da base, porque o Ancelotti tinha que compor elenco. Ele foi o último a entrar em campo, jogou 11 minutos pelas estatísticas oficiais. Ele tem jogado muito pouco e eu tenho questionado o Ancelotti sobre isso. Aí são 2 coisas, né? Primeiro, que ele é muito jovem, ele tá ainda passando, ele vai passar toda essa temporada por esse processo de adaptação. Quem viu o Endrick jogar no Brasil sabe o que ele é capaz de fazer, mas na Europa o futebol vai num ritmo diferente, as coisas vão de uma forma diferente, então tem que dar esse tempo. Mas também chama atenção as poucas oportunidades, não só do Endrick, do Arda Güler também. Só que o Arda Güler, nos últimos jogos, tem ganhado mais titularidade, mais minutos. E o Endrick não tanto, então obviamente que chama atenção. Mas também digo pra vocês, vai existir uma pressão para que a gente veja nesse período que o Vini e o Rodrigo ainda não estiverem de volta, o Endrick com mais protagonismo, porque o Ancelotti vai ter que começar a contar mais com ele, vai ter que começar a dar mais oportunidade para ele, porque senão vai chegar um momento em que quando não tem ninguém, ele não aproveita, ele vai aproveitar quando, né? Eu já ouvi um comentarista de uma rádio falar: eu teria ido com o Endrick titular hoje em Anfield. Também acho que não, tanto. Mas eu teria 60 minutos, eu já teria colocado ele para jogar. O Real Madrid precisava encontrar alguma coisa e de repente, dando mais minutos, tu consegue ter a confiança total do Endrick. Recuperar esse negócio que a gente sabe que ele tem. Enfim, são muitos problemas no Real Madrid. O Ancelotti não tem tempo de encontrar a solução, mas tem que encontrar a solução. E na Champions a coisa se complicou pra caramba. Os próximos 3 jogos são 3 finais pro Real Madrid na Liga dos Campeões. Tem que ganhar todos os jogos para se classificar para os playoffs. Entre os 8 primeiros, esquece, já foi. Era o objetivo, não existe mais esse objetivo. E agora são os playoffs. Nada. Voltarei em algum momento aqui para falar mais coisa para vocês. Que o vídeo hoje foi uma loucura. Passou até o Bale aqui. Olha isso! Te inscreve no canal, deixa o like, os comentários. Até o próximo vídeo. Tchau para vocês.